Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia da gente maquiar com produtos até R$ 50. Então, se você ainda não conhece esse quadro, chegou agora aqui no canal, a gente vai fazer uma maquiagem que não é o total, que vai dar R$ 50, mas cada produto pode chegar até esse valor. Então, a gente faz uma maquiagem com acabamento profissional e muito bonita, com produtos intermediários e produtos baratinhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta comigo passo a passo, se você conhece esses produtos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Assiste esse vídeo até o final, gente, que isso é muito importante, eu tenho dito isso bastante, para o YouTube entender que o nosso canal é relevante, além de eu fazer esses vídeos com muito amor para vocês. Se inscreve no canal se você for novo aqui, já ativa o sininho e vamos começar a maquiar. Bom, gente, como vocês já sabem, a minha pele ainda está bastante sensibilizada, então eu não estou usando produtos que para fazer o pré-maquiagem, sabe? Que vão até R$ 50. Alguns estão passando esse valor, mas por conta da sensibilidade mesmo que eu tô na pele. Inclusive, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card para vocês, para verem produtos que são nessa faixa de valor e que a gente consegue fazer uma maquiagem bem maravilhosa e bem duradoura com eles. Vamos começar então com o batom Soul Fantastique de Eudora na cor Malva Envolvente. Gente, eu amo esse tom, fala sério. E eu vou aplicar ele direto na pele, vocês já estão sabendo como eu tenho feito essa aplicação, né? Apliquei até demais hoje. E aí eu vou usar a Sister Blend da Mariana Saad para esfumar. Que hoje, nossa gente, eu vim com vontade nesse blush aqui, hein? Fala sério. Mas ó, já perdemos um pouco da intensidade dele esfumando. E ele vai ficar assim para conseguir aparecer por cima da base, tá? Aliás, até por isso que eu tô passando ele direto na pele, gente. Vocês sabem que eu sempre falo para aplicar no dorso da mão e depois vir aplicando na pele. Porque a gente corre o risco de acabar não conseguindo esfumar por cima da base se a gente vem com um produto cremoso assim, com tanta pigmentação por cima dela de uma vez, tá? Aqui, como tá na pele e vai ser coberto, vai funcionar. Mas percebam, ó, que eu tiro a intensidade dele para também não ficar impossível de esfumar depois a base, né? Vou vir com o Booster Radiante na cor Gold da Vult. Hoje vou fazer algumas coisas diferentes na pele com vocês. Aí, ó, apliquei no dorso da mão, peguei um pouquinho. Gente, maravilhoso, né? E vou aplicando assim. Esvomático para as têmporas. Vou deixar um pouquinho mais concentrado, sim, porque eu quero que também apareça por cima da base, tá? Como se estivesse dentro da base. Porque hoje a que a gente vai usar, a base que a gente vai usar tem mais cobertura. Então, pra gente não correr o risco de todo esse trabalho aqui ser perdido por conta da cobertura da base, então eu aplico com um pouco mais de intensidade. E assim, gente, quando eu digo um pouco mais de intensidade, realmente não é tanta, tá? Pra gente não acabar, como eu disse antes, não conseguindo esfumar. Eu vou usar a base Ultra Cobertura da Dylos. Ela é mate, como vocês já sabem, já fiz um vídeo usando ela. E ó, coloquei no dorso da mão. E também vou aplicar com a Sister Blend, porque eu quero o quê? Pouca intensidade. Poderia até aplicar o iluminador direto nela, que isso ia fazer com que ela ficasse mais diluidinha e iluminada, né? Como esse tom de blush que eu usei é um pouquinho mais claro, ele não tem tanta intensidade de cor, de pigmento, quanto os que a gente usou nos últimos dias, tá? Mas não tem problema, porque ele ainda vai dar uma nuancezinha de blush, de coradinho, de dentro da base. E o iluminador, ó, bem presente aqui. Mas, ó, não tem nenhuma marcação no meu rosto.
também não coloquei muita base. A esponjinha já suga um pouquinho do produto, isso é bom nesse caso. Porque essa base ela cobre de verdade. Corretivo de alta cobertura da Natura Aquarela. Aplico um pouquinho aqui nas olheiras. E vou com a própria Sister Blend. Eu uso até esse pedacinho aqui, ó, que é justamente para essas regiões, tá? Não sei, hoje eu não tô pra maquiar com o dedo, gente. Acho que eu não tô muito boa hoje. Muito boa no sentido de muito habilidosa. Então, melhor a gente prevenir. Ó, dou uma esfumadinha com a sujeirinha. Cantinho dos lábios. Os ladinhos. Bem aqui onde eu apliquei, ó, eu tô com uma manchinha de espinha e é isso que eu tô tratando. Vamos pro iluminador. O iluminador eu já mostrei para vocês na nossa aula de automaquiagem, que também vai ficar linkado aqui no card. E é uma automaquiagem focada em iluminadores. Então hoje a gente vai usar essa paletinha de Belly Angel, maravilhosa. E aí eu vou usar esses dois tonzinhos, esse mais champanhe e esse mais douradinho, com o pincel A29 da Macrylan. É um pincel já de iluminador mesmo, bem fofão. Dificilmente eu uso ele, mas ele é muito bom. Aí eu tiro um pouquinho do excesso na mão, porque eu gosto de vir construindo, tá? Eu prefiro vir com pouco produto e construir, do que vir com muito produto e não conseguir mais, tá? Olha isso, gente, uma paletinha de 15 reais, sei lá. Vim até com muito. Acabei de falar para vocês. O que eu vou fazer para tirar um pouco da intensidade? Eu vou dar uma esfumadinha com a base, o sujinho da base na esponjinha. Só para tirar um pouco da intensidade, porque assim, né? Ó, já gosto assim. Por que eu apliquei um iluminador em pó? Porque eu quero dar mais durabilidade para a maquiagem. Então eu vim com um iluminador cremoso por baixo, aliás, um iluminador líquido, e depois vim com um iluminador em pó para selar. Mas assim, com a quantidade bem trabalhada, para não ficar estourado e artificial. Eu ensinei tudo, dei todas as dicas no nosso vídeo. Dá uma olhadinha lá no vídeo de automaquiagem. Aproveitando que eu tô usando coisinhas da Belly Angel, a gente vai usar o blush, a paleta de blush deles também. E eu vou usar um pincel de blush mesmo, esse aqui é da Macrylan, chanfradinho. Esses roxinhos, como vocês sabem, não tem referência, mas eu deixo sempre na descrição outras opções de pincel quando não tem referência, tá? Aliás, só lembrando, todos os produtos que eu uso também ficam linkados na descrição. Sei, gente, eu tô pra esses tons, ó, tipo esse primeirinho aqui, que é mais um pesseguinho, para vocês talvez apareça um pouco alaranjado, mas ele é bem clarinho. Talvez misturado com esse, não, vou só desse aqui e a gente vai ver como ele fica. E a gente vai ter aula de automaquiagem falando sobre blushes esse mês também. Então vamos para aplicação, vou dando batidinhas e subindo. Um truquinho que a gente podia ter feito era misturar esse blush com o outro iluminador em pó. Daria super certo. Ó, vou vir com mais um pouquinho e com esse aqui também, para dar um pouquinho mais de intensidade, que esse outro tom não ficou na minha pele.
difícil usar um produto em pó, hein, gente? Ó. E aí dá a impressão que é um blush mais terrosinho, eu acho lindo. Se você tiver um pincel ainda menor de blush, é melhor ainda. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, uma outra opção que é menor e é até melhor. Ó. Vou dar batidinhas nas extremidades com o dedo. Pode fazer isso também com um pó translúcido. Eu tinha muita mania, gente, eu adoro, que eu parei, mas de fazer essas paletinhas aqui, ó, montar com as minhas próprias sombras, né? Então aqui a gente tem, nessa paletinha, tem só sombras da Quintes Berenice, mas tem outras paletinhas da Quintes Berenice que eu tenho, que tem Fenty, tem MAC, tem Florenza, tem um monte de marca, né? Contém grama, nem sei se a Contém grama ainda tá atuando, e se não tá, foi um desperdício, porque olha, gente, tinha as melhores sombras e batons que eu só adorava. Enfim, vou usar esse tomzinho aqui, o marronzinho. Eu tava com uma ideia na cabeça, mas acabei mudando, né? Então a gente vai criar um fundinho, como vocês sabem. Esse pincel aqui é o A36 da Macrylan. E eu não gosto muito dele para isso, mas eu tô com os meus pincéis para lavar. Então, a gente vai usar ele mesmo. Ó, eu amo esse tom, que eu acho super chique, vocês sabem. Dou uma esfumadinha. Pensando aqui se eu levo pra fora, se eu não levo. Eu acho que eu vou levar. Deixar o nosso olhar bem alongadão. Deposito e dou uma esfumadinha puxando com a mão bem leve para ele ir sumindo na pele. E aí eu vou usar a paleta Magic de Ruby Rose. Quero tentar usar esse tomzinho aqui. E tô usando um pincel lápis para isso, pra gente fazer essa aplicação. Ó, a gente vai criar na diagonal uma profundidade aqui, tá? E aí eu vou vir com esse tomzinho aqui de roxinho, que ele é um duochrome. Ele é roxinho e tem um tomzinho de rosa. Coisa mais linda, amo. Vou aplicar com o dedo mesmo. Coisa mais linda, gente. É um tomzinho bem unicórnio, assim, bem lindo. Vem trazendo com a mão bem levinha por fora, como que esfumando. Volto esfumando novamente com o nosso primeiro pincel, para dar acabamento. Já tô achando, nossa, lindo, gente. E eu trouxe essa paleta hoje justamente para vocês verem essa questão do brilho de sombras como essa, que foi a comparação que eu fiz entre essa paleta e a Soft Nude no nosso vídeo, que também vai ficar linkado aqui no card, para vocês entenderem a questão da comparação do brilho, se vale ou não a pena comprar a paleta Soft Nude, que é mais cara. Então, terminando esse vídeo, você corre lá para dar uma olhadinha. E aí eu vou usar um pincel um pouquinho mais preciso, ó, mais retinho, só pra gente fazer esse inicinho. E eu vou usar esse tom aqui, que tá do lado do que a gente usou agora, tá? A gente vai usar esse aqui que é mais rosado, só dando pressão com o pincel na diagonal.
Porque eu quero que o foco principal desse olho seja esse duochrome roxinho, tá? Então, eu vou tirar toda a intensidade da sombra. Se eu quisesse mais intensidade com essa sombra, essa cor que eu apliquei agora, eu viria com o dedo e não com o pincel. Voltei com aquele tom de roxinho só para intensificar. Com o pincel assim, eu quero que você apareça. Com o mesmo pincel que a gente usou para aplicar esse tomzinho aqui de rosa no início, né, no cantinho interno do olho, eu vou esfumar o lápis de Quincy Berenice na cor Berigelito. E ele eu aplico bem rente à raiz dos cílios. Esse lápis é muito macio, muito macio. Eu praticamente vou dando só carimbadinhas. E aí eu esfumo. E aqui, ó, eu trago ele mais retinho. E aí, com um pincel ainda mais preciso e menor, ó, com um topinho bem retinho, eu vou iluminar o cantinho interno do meu olho com essa sombra perfeita, a Rosalês, que é uma sombra holográfica que a Quincy Berenice, eu não sei se ainda tem, eu acho que tem, mas é perfeita. Tanto aqui embaixo, ligando com o lápis, dando uma esfumadinha no lápis para dentro do Rosalês, quanto, ó, aqui. Trouxe a sujeirinha do lápis para dentro do rosa, para o rosa não invadir demais. Vou dar só uma esfumadinha em tudo agora. A máscara bomba e alongamento de Eudora. Fiz a sobrancelha, gente, como no nosso vídeo de automaquiagem de sobrancelha, também aqui linkado no card. E aí finalizo com o batom Velvet Matte Rouge de Eudora. Gente, só olhem esse vermelho. Coisa mais perfeita, amo. O fato dele ser um lápis, praticamente, ajuda muito na hora de aplicar. E o efeito dele é assim, ó, bem velvet, bem veludinho. Amo, gente. E é isso, gente. Nossa maquiagem ficou assim. Eu amo esse batom vermelho. Fazia tempo que eu não encontrava ele. Ele tava numa necessaire que não é que eu costumo colocar batons em lápis, né? Então, por isso que eu não tava achando. Tava junto com os batons líquidos. E eu amo.
Amo demais. Acho que tudo ornou muito bem, ficou muito bonito. Nossa, tô apaixonada. Sabe aquela maquiagem que você fica olhando e você não quer tirar? É assim que eu tô me sentindo hoje. Mas é isso, gente. Olha, sobre o que eu falei pra vocês, reforçando, né, a respeito do brilho em relação a outra paletinha mais cara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, deixa o seu like, que é isso que vai me fazer entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que esse quadro tá te ajudando. Comenta aqui o que você tá achando, compartilha o vídeo com todo mundo. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho se você for novo aqui. E aproveita, me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, é @VitoriaScassi, eu tô te esperando por lá. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.